Momento de reflexão. A Igreja Evangélica Palavra da Cruz em Sidrolândia traz uma mensagem de Deus para o seu coração, na voz do pastor Cláudio Morandi. Olá, queridos, bom dia a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês neste dia tão especial. É especial porque nós hoje vamos meditar na verdade da Palavra de Deus. E hoje o tema será bastante interessante. Eu tenho certeza que Deus estará falando ao seu coração através da sua palavra. Nós vamos hoje tratar de um tema: permanecendo no seu amor. Nós vamos tomar as nossas Bíblias, vamos abri-las em nome do Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João, capítulo 15. Vamos ler o versículo 4, somente a parte A do versículo, e depois o versículo 9. Evangelho de João, 15, o 4 e o verso 9. Assim diz a palavra de Deus: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Vamos ter uma palavra de oração, pedindo que o Espírito Santo nos dirija na reflexão da sua palavra. Pai, muito obrigado, porque nós estamos mais uma vez aqui, sentados aos teus pés, para te dar muitas graças pela liberdade que o Senhor nos dá para poder proclamar a tua palavra com liberdade e em verdade. Obrigado, Pai, porque nós temos tido o privilégio de termos os olhos abertos pelo Senhor para conhecermos a verdade da tua palavra, para conhecermos o Senhor Jesus Cristo, e nele estamos, e queremos, Pai, com a tua ajuda, permanecer no teu amor. Fala aos nossos corações de uma forma muito especial. Não permita que paire nenhuma dúvida sobre as nossas mentes e corações. Repreenda, Pai, todo o esquema satânico. Repreenda toda a obra de Satanás que tenta, de alguma maneira, fazer com que nós não tenhamos entendimento espiritual para conhecermos plenamente a verdade da tua palavra. Fala conosco pelo teu Espírito na revelação da tua palavra. E dê a cada um de nós espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. É em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Amados, veja aqui que interessante, esse capítulo 15 do Evangelho de João. Permanecei em mim, quem está dizendo aqui é o nosso Senhor. Permaneço em mim e eu permanecerei em vós. Como o Pai que me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Essa palavra aqui, permaneça em mim, ela significa habitem em mim. Ou seja, façam sua casa em mim, assim como eu faço a minha casa em vocês. Então está muito claro. Permanecer significa habitar em Cristo. Quando nós habitamos nele, ele habita em nós. Por isso aqui começa com o imperativo: permanecei em mim. Então, nós podemos entender claramente que o amor, ele é a raiz. E a obediência é o fruto deste amor. Devemos permanecer nele para que então ele possa também permanecer em nós. Quando nós habitamos em Cristo, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, ele habita em nós. Vida cristã é não mais eu, mas Cristo habitando em mim. É nós habitando nele, mas ele também está habitando em cada um de nós. Por isso que é importante que nós tenhamos esta revelação da palavra de Deus. Habita em mim e eu habitarei em você. Habitar em Cristo significa que ele é a nossa morada e nós somos a morada dele.
E casa, meus irmãos, é um lugar de amor acolhedor, é um lugar de aceitação sem julgamentos, acompanhado aí de muitos sinais de afeição. Deus, ele é amor. E ninguém pode negar este fato, não é verdade? Então, amados, eu sei que existem muitas pessoas falando do amor de Deus aí em suas músicas, em seus livros de romance, em suas conversas. Mas se nós verificarmos no sentido prático, nós vamos perceber que é incrível como poucos cristãos vivem cada dia como se o Deus do universo não os amasse. E por quê? Sabe por quê? Porque 2000 anos de tradição religiosa nos contaminaram com esta ideia equivocada de que o amor de Deus é algo que nós precisamos conquistar. Não é. Muito pelo contrário, foi o amor de Deus quem nos conquistou. Então existem uma avalanche de textos dentro da palavra de Deus que vai apontar para este fato. Um dos que eu quero destacar aqui encontra-se em Romanos, capítulo 5, versículo 8, que diz o seguinte: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Deus nos ama, Ele é amor. Então Ele nos amou de tal maneira que deu seu Filho Jesus Cristo. Mas Ele também provou este amor. Este amor para comigo e para com você. Pelo fato, é um fato, que Cristo morreu por mim e por você, sendo eu e você ainda pecador. Então, amados, nós só vamos entender de fato o amor de Deus é quando nós tivermos um entendimento muito claro a respeito de quem éramos antes de Cristo. Se você pegar a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, do verso 1 até o versículo 4, você vai entender muita coisa. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, de 1 a 4, ela diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Preste atenção nesse versículo primeiro, que ele é importantíssimo. Ele vos deu vida. Então, se ele deu vida a mim e a você, que tipo de vida que nós tínhamos antes dele? Nós não tínhamos vida. A nossa vida é uma vida temporal que se acabaria na sepultura. E depois iríamos direto para o inferno e seríamos destruídos com o diabo, seus anjos, os falsos profetas. Seríamos lançados no lago de fogo que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, quando cremos no Senhor, nós recebemos a vida de Deus, recebemos a vida de Cristo, e Ele passa a habitar em nós, e nós passamos a habitar nele. Então, no versículo 2 diz assim, Ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Agora o versículo 4, ele é maravilhoso, ele diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Que maravilha, meus irmãos! Nós éramos antigamente, nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que está atuando agora nos filhos de Adão, ou seja, nos filhos da desobediência. Nós andávamos segundo as inclinações da nossa carne, nós fazíamos tão somente a vontade da nossa carne, dos nossos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Mas o versículo 4, ele entra dizendo: mas Deus partiu dele, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou.
Isto é maravilhoso. Então foi o amor dele que veio até nós e nos conquistou plenamente e completamente. E dele nós recebemos uma nova vida, ou seja, a sua própria vida. Então é um amor que é provado, é um amor que nós não podemos ter dúvidas. No Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 13, nós temos uma declaração fundamental que diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Está vendo aqui? Jesus, ele deu a sua vida por mim e por você. Porque, amados, eu e você, mesmo antes da fundação do mundo, ele já nos havia amado. Ele nos amou com um amor tão grande, com um amor tão infinito e absoluto. Por isso é que nós nos arrependemos, né? Nós não podemos sair por aí pregando, dizendo que as pessoas têm que se arrepender. Elas têm que se arrepender sim, mas com o arrependimento que é dado pelo Senhor, né? Então, é quando nós vemos a bondade do nosso Pai Celestial que nós vamos nos arrepender, mas com aquele arrependimento que Ele vai nos dar, conforme está escrito na palavra de Deus, em Romanos capítulo 2, versículo 4. Lá a Bíblia diz assim: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Vocês percebam aqui, meus irmãos, que o arrependimento verdadeiro, ele é concedido por Deus. É a riqueza da sua bondade e a sua tolerância, a sua paciência, que ninguém pode esgotar, né? Nós não podemos ignorar que é a bondade de Deus é que nos leva ao arrependimento. Muitos de nós conseguimos sim um arrependimento na base do esforço, que é um arrependimento totalmente religioso. Então você vai se esforçar para não fazer aquelas coisas erradas que você fazia antes. Isto é religião, isto é peso. Agora Deus, quando Ele ressuscitou o Senhor Jesus Cristo dentre os mortos, quando Jesus foi exaltado à destra de Deus, você sabe por que foi? O primeiro lugar foi para que o Espírito Santo fosse derramado. Ele habita em nós, o Deus Pai habita em nós, o Deus Filho habita em nós e o Deus Espírito Santo também habita em nós. Mas Ele exaltou Cristo à sua destra para dar a mim e a você o arrependimento. Eu gostaria que você conferisse na sua Bíblia esta verdade. Você pode ler lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, os versículos 30 e 31, que diz assim: Atos, capítulo 5, os versos 30 e 31, a palavra de Deus ela vai dizer assim: o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes pendurando no madeiro. Agora preste atenção neste versículo 31, que ele é muito interessante. Ele diz assim: Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Então, quando Jesus Cristo foi exaltado à destra do Pai, a príncipe e salvador, a finalidade é para conceder a Israel o arrependimento. Então, o arrependimento foi nos concedido por Deus, é a bondade dele, é a graça dele, é quando nós conseguimos enxergar o amor dele revelado e manifestado na cruz em Cristo, é que nós iremos verdadeiramente nos arrepender. É ele quem concede a nós, os gentios, o arrependimento. Em Atos capítulo 11, versículo 18, nós temos aqui uma revelação tão linda desta verdade que diz assim, Atos 11, verso 18. E ouvindo ele estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo, também aos gentios, que somos nós, foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Vocês observam aqui que quem concede a nós o arrependimento é Deus, Ele, nós, através aí da nossa inclusão no corpo de Cristo, quando nós conseguimos enxergar que fomos atraídos no corpo de Cristo na cruz, foi com uma finalidade de nos levar a morrer no seu corpo,
e ressuscitamos juntamente com Ele, quando nós conseguimos enxergar este tão grande amor do nosso Pai Celestial, aí sim nós vamos nos arrepender verdadeiramente. É maravilhoso, meus irmãos. Olha, e o segredo para que eu e você possa alcançar a graça de Deus não está naquilo que nós lhe damos, e sim naquilo que Deus já nos deu. Amados, Deus, Ele se deleita em mim e em você. Sabia? Será que nós somos capazes de vê-lo dessa maneira? Exultante de alegria por minha causa e por tua causa? Você acha que os seus defeitos e as suas dúvidas diminuem o amor que Ele sente por você? Você tem medo de não poder lhe oferecer o bastante para que Ele o ame? Então, deixa eu lhe mostrar uma coisa. Presta atenção. Deus não se deleita em você por causa de seus defeitos ou de suas oferendas. Ele se deleita em você simplesmente porque você é dele, você é filho dele. Se você creu na sua morte e ressurreição com Cristo, você é um filho dele. E ele se deleita em você. E saiba de uma coisa, meu querido, minha querida, Deus se regozija em você. E com seu amor, Ele te renova. Deus se alegra com a sua vida, pois você é dele, você pertence a Ele, você creu que morreu com Cristo, que ressuscitou com Cristo, você recebeu do seu amor. Lembra de Romanos 5,5? O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Queridos amigos e queridos irmãos, o nosso Deus, Ele não precisa que sirvamos a Ele para atrair a sua atenção ou, quem sabe, o seu afeto. Ele quer que o sirvamos como resultado do amor que Ele já nutre por nós em seu coração. Porque Deus se deleitará em mim e em você como seus filhos. Isso não significa que Ele aprove tudo que eu faço, que você faz. Mas Deus nos libertou para que eu e você soubéssemos que Ele nos ama absolutamente e completamente. Por favor, nunca duvide do seu amor. Permaneça neste amor incondicional. Deus, Ele é louco por amor de mim e de você. Ele nos ama tanto, irmãos. Mas, infelizmente, muitas pessoas não experimentam o amor de Deus em suas vidas porque acreditam mais nos seus deveres, nas regras que têm que ser cumpridas e na sua culpa. É impressionante como muitas pessoas não acreditam verdadeiramente que o amor de Deus seja capaz, por si só, de mudar o coração das pessoas, de mudar a vida das pessoas. Ao nos dar o seu Filho Jesus como presente, o Deus, o Pai, Ele nos mostrou que não está em busca de trabalhos de escravos fiéis. Muito pelo contrário, meus queridos irmãos. Deus prefere a amizade íntima de seus filhos e filhas. Deus quer ter comigo e com você relacionamento. Porque Deus sabe que o amor faz com que nos aprofundemos em sua vida muito mais do que o dever temeroso jamais seria capaz. E o amor, ele nos ensina melhor a verdade, nos liberta do nosso egoísmo e dos nossos fracassos e nos torna homens e mulheres produtivos no seu reino. Nós fomos eleitos por Ele, Ele nos escolheu. Não fomos nós que escolhemos a Ele, foi Ele quem nos escolheu. Lembra daquele texto de João capítulo 15, o versículo 16? Lá está escrito assim: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, foi eu que escolhi a vocês, amados. Ele já nos escolheu desde a fundação do mundo. Desde o Antigo Testamento nós vemos ali relatos bíblicos da nossa eleição em Cristo. Por exemplo, em Deuteronômio capítulo 7, versículo 6, a Bíblia diz assim: porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus,
o Senhor teu Deus te escolheu para que lhes fosse o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Está vendo aqui? Se você pôde crer no Senhor hoje, se você está escutando esta mensagem, nessa oportunidade é porque Deus tem um plano para a sua vida. Ele quer lhe tornar aquilo que você já é, filho de Deus. Você precisa de crer que naquela cruz Ele crucificou o seu velho homem. Aquela natureza pecaminosa que o separava dele foi destruída lá naquela cruz. Porque a única coisa que nos separa de Deus é o meu e o seu pecado com que nós nascemos. Mas Cristo naquela cruz já destruiu o meu e o seu velho homem. O corpo do pecado já foi removido. Romanos capítulo 6, verso 6, a Bíblia diz assim: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais ao pecado como escravos, porque aquele que está morto, justificado está do pecado. Tem um outro texto lá em Deuteronômio mesmo, no capítulo 14, verso 2, que diz assim, olha: porque sois povo santo ao Senhor vosso Deus, e o Senhor vos escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe ser de seu povo próprio. Nós somos propriedades exclusiva do nosso Senhor, do nosso Pai Celestial. Por quê? Não que eu escolhi Ele, muito pelo contrário, foi Ele quem me escolheu, e tudo foi por amor, meus irmãos. Que Deus maravilhoso nós temos. Às vezes eu fico tão admirado quando eu vejo tantas pessoas não se importando com o nosso Senhor. Para eles, tanto faz ir na igreja domingo, ou não ir na igreja domingo, ou nas quartas-feiras. Eles vivem uma vida segundo o seu próprio prazer, segundo a sua própria vontade. Se um homem, se uma mulher não tem vontade de se reunir como o povo do Senhor, não ter prazer na comunhão, essas pessoas, às vezes até conhecem Deus de ouvir falar, mas não têm a realidade espiritual de Cristo habitando no seu interior. Uma vez que nós estamos em Cristo, Cristo está em nós, nós vemos a Ele, mas também temos que ver a sua igreja. A sua igreja são aqueles irmãos e irmãs que também creram no Senhor, que fazem parte do corpo de Cristo. E se você de fato não prioriza a reunião da igreja, outras coisas vão ocupar o lugar. E se um dia você for para o céu, se é que vai para o céu, porque o Filho de Deus, a nova criatura, ela tem prazer em se reunir como igreja. Ela não vai trocar, ela sabe quem é o Senhor, sabe que Cristo morreu por ela, por amor a ela, ela não vai negar este amor. Hoje as pessoas estão negando a Cristo com as suas obras. Elas não têm o desejo de participar das reuniões da vida da igreja. Vivem dispersadas, vivem gozando dos prazeres dos amigos do mundo do que daqueles que são santos em Cristo Jesus. Mas a Bíblia já havia falado isso, irmãos, porque uma pessoa que de fato ela creu no Senhor Jesus Cristo, que ela creu na sua morte com Cristo, ela é uma pessoa santa, e cada vez mais ela vai estar praticando a santidade. Agora, aquele que ouve falar que morreu com Cristo, que às vezes em momentos oportunos ele até participa de reuniões, mas não tem uma perseverança, não tem uma firmeza, são crentes desanimados, que se preocupam mais com os prazeres mundanos, e a Bíblia diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Então nele se cumpre aquela palavra de Apocalipse capítulo 22, versículo 11, que diz assim: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Apocalipse 22, versículo 11. Vocês estão me entendendo, irmãos, que aqueles que são do Senhor amam estar no meio do povo do Senhor, são perseverantes, eles passam por muitas dificuldades, mas passam juntos, e Deus está tratando com eles. Eu fico imaginando, às vezes um domingo de manhã à noite, as pessoas ficam lá com seus amigos mundanos, ficam lá nas suas casas, vendo Faustão, vendo tantos programas podres da televisão, com os amigos mundanos, e o povo de Deus sendo tratado pela palavra, sendo preparado para o encontro do Senhor.
Será que esse não é o seu caso, meu amigo, minha amiga, que está me ouvindo nessa oportunidade? Então, lembre-se que foi Ele quem nos escolheu, não fomos nós que escolhemos a Ele. Pelo contrário, foi Ele quem nos escolheu. Olha, meus irmãos, durante aí muitos séculos, homens e mulheres se mantiveram a uma distância grande de Deus, com vergonha dos próprios pecados e intimidados pela sua santidade. Sabe por quê? Porque o Deus lá do Antigo Testamento era um personagem assustador e sentir-se seguro ao seu lado era impossível. Mas a grande verdade, a grande realidade é que Deus nunca pensou assim. Sabe por quê? Porque Deus levava adiante seu plano de restaurar a amizade com os seres humanos aqui da terra. E é isso que nos fala o Novo Testamento. Por exemplo, no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, um versículo muito conhecido que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está vendo aqui? Amados, Ele nos amou antes da fundação do mundo. Ele nos amou antes da fundação do mundo. Essa verdade você pode ler na sua Bíblia, lá no Evangelho de João, capítulo 17. Deixa eu ler para vocês aqui, acompanhem comigo aí, por favor. João capítulo 17, versículo 23 e 24. Fico muitas vezes admirado como que muitos crentes não têm nem o desejo, nem a vontade de ler as Escrituras e não querem conferir a Bíblia. Por isso que eles são enganados, estão se enganando, estão vivendo na dependência do homem e não do Senhor. Mas lá em João 17, 23 e 24, a Bíblia vai dizer assim, olha, aquela oração tão linda de Cristo, ele disse: eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Então o Pai já amou Cristo, Ele amou o Senhor Jesus antes da fundação do mundo. E nós estávamos nele antes da fundação do mundo. Sabe por quê? Aquele lindo texto lá de 2 Coríntios 5,19, a Bíblia diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo e não imputando aos homens as suas transgressões. Então, antes de criar o homem, Deus já estava na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, reconciliando consigo o mundo e não imputando a mim e a você as nossas transgressões. Isso é maravilhoso, meus amados, porque ali, na pessoa do Senhor Jesus, Deus, o nosso querido Pai Celestial, esse Deus de amor, Ele era capaz de se sentar na companhia daqueles que amava. E as pessoas se sentiam muito à vontade para participar de uma conversa franca, aberta com Cristo. Irmãos, pensa que experiência incrível deve ter sido para Jesus estar com pessoas que não se impressionavam com Ele e que podiam sinceramente alegrar-se com a sua presença. Claro que isso aqui só aconteceu porque os discípulos não tinham a menor ideia de quem Jesus era. Ele era o Deus encarnado aqui na terra. Que lindo é isso, irmãos. Ver Deus entre os homens como sempre desejava estar. E os seus seguidores se sentiam seguros o bastante ali em sua presença. Aliás, a sua presença em nós nos dá muita segurança. Está escrito em Isaías 41:10, dizendo o seguinte. Isaías 41, verso 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Então, esse texto vai mostrar claramente que a presença de Cristo em nós, a presença de Deus em nós, nos dá muita segurança. Não temas, porque eu sou contigo. Está vendo? Lembra do Salmo 23:4? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo.
Que texto maravilhoso, não é verdade? Então, ele vai nos ajudar, meus irmãos. Olha, não temas, porque eu te ajudo. E nós temos tantos textos na palavra de Deus que afirma que ele está conosco e que nós não devemos temer absolutamente nada. Tem um texto tão lindo lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo 20, no versículo 11, que diz assim, olha, mas o Senhor está comigo. Lembra lá de Isaías 41:10? Não temas, porque eu sou contigo. E aqui em Jeremias 20:11 a Bíblia diz assim, mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. Por isso, tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Serão sobremodo envergonhados e porque não se houveram sabiamente, sofrerão afronta perpétua que jamais se esquecerá. Por quê? Porque o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. Aleluia! Ele está conosco, irmãos. Ele nos ama. Ele é aquele que vai adiante de nós. É aquele que nos guarda em seu nome. E uma outra, voltando no texto de Isaías 41:10, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo. Irmãos, o Senhor Deus, ele nos ajuda. Ele está sempre conosco. São inúmeros textos que falam a respeito desta verdade. Ele nos ajudando, ele é conosco, ele está em nós. É ele fazendo através de mim e através de você. Então, irmãos, devemos permanecer no seu amor, porque quando nós saímos fora da centralidade do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nós vamos perecer. Nós vamos andar por caminhos tortuosos. E vou dizer algo mais para você. Se você tivesse uma geladeira, pode ter certeza de uma coisa, que o seu retrato estaria nela. Se Deus tivesse uma carteira, levaria a sua foto nela. Ele te manda flores em toda a primavera. É que você não vê isso. Ele te manda o nascer do sol a cada manhã. E a qualquer momento que você quiser conversar com ele, ele escuta. Ele pode morar em qualquer lugar deste universo, mas ele escolheu o seu coração. Querido e amado ouvinte, encare isto, meu amigo. Ele é louco por mim e é louco por você também. Ele nos ama tanto. Ele, queridos, o amor dele é tão grande que não dá para explicar o seu amor. Ele entregou o seu Filho Jesus por amor a mim e a você, porque ele quer muitos filhos à glória. Ele quer levar muitos filhos à glória, como diz Hebreus 2:10. Agora, você quer ter um relacionamento com ele? Hoje, infelizmente, os crentes estão buscando somente as suas bênçãos. Eu quero um carro novo, uma casa nova, eu quero um sítio novo, eu quero isso, eu quero aquilo. Faz do Pai Celestial um Deus utilitário. Então, nós queremos a ele. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Irmãos, temos que buscar a ele, desejar a ele, querer a ele. Ele veio até nós, já nos deu condição para buscarmos. Então não perca mais tempo, não perca mais tempo. Por isso que Deus se encarnou na pessoa de Jesus Cristo para habitar entre nós. E agora Deus, ele pode vivenciar a amizade que ele sempre quis ter com seu povo, e por meio dessa relação, libertar o povo dele do pecado deles. Porque nem mesmo no último dia da vida de Jesus, antes ali de ser crucificado, os seus discípulos, eles descobriram quem ele era. Eles não descobriram, irmãos, que era Jesus. Porque foi o próprio Jesus quem afirmou isso durante a última ceia que teve com aqueles discípulos. Ele disse lá em João 14, verso 7. Se vós me tivesses conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tem visto. Eles caminharam com Cristo mais de 3 anos e ainda não conhecia quem era Jesus. Lembra que Filipe, lá em João 14, verso 8 e 9, que Filipe disse assim: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Aí Jesus virou-se para Filipe e disse assim: Filipe, estou há tanto
tempo convosco e não tendes me conhecido? Quem veio a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Irmãos, muitas vezes nós vemos tantos crentes, 5, 10, 15, 20, 30 anos de crente, e ainda não conhece a pessoa de Cristo Jesus. Mas lembre-se de uma coisa, meus irmãos. Quando Cristo ele foi à cruz por amor a nós, nós fomos atraídos e fomos crucificados e mortos com Ele, mas vivemos hoje pelo seu poder, ou seja, pela sua vida de ressurreição. Hoje Cristo é a nossa vida e não será pretensão pensar que Ele conhece todos os detalhes da minha e da sua vida. E Ele se importa com cada detalhe da sua vida e da minha vida. A palavra fala que Ele se importa até com o fio de cabelo da nossa cabeça. Todos eles estão contados. Querido, isso é muito grande. Deus em Cristo, Ele quer construir no seu coração e no meu coração uma amizade no amor e na confiança. Mas para que isso seja realidade em mim e em você, é necessário ter consciência de quanto somos amados por Deus. Como Ele nos ama, meus amados. Aquele texto tão lindo de Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, vai dizer que Jesus nos ama. Apocalipse 1:5, a Bíblia diz assim: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Ah, que doce palavra é essa! Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Mas tem uma outra coisa aqui muito importante que nós saibamos. Aqui está dizendo que Jesus Cristo, Ele é a fiel testemunha. Então, Ele sabe quem são aqueles que verdadeiramente creram, que foram atraídos, que foram crucificados, que foram mortos, que foram sepultados e que foram ressuscitados juntamente com Ele. Se esta não é a sua experiência de regeneração, você está enganado, você está iludido, Satanás já cauterizou a sua consciência. Eu posso dizer com a autoridade da palavra de Deus que você é um cabeça dura, um cabeça de minhoca, porque você não está crendo na palavra. Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 11, a Bíblia diz assim: fiel é esta palavra, se já morremos com Ele, também com Ele viveremos. E se você não crê que morreu com Ele, você nunca vai viver com Ele, porque é a Bíblia quem está dizendo. Isso é muito sério. E o Senhor, Ele conhece os seus. Ele é fiel testemunha. Então, Jesus sabe aqueles que foram atraídos nele. Em 2 Timóteo 2, versículo 19, a Bíblia diz assim: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Está vendo? O Senhor conhece, Ele sabe. Ele é fiel testemunha. Ele disse lá em João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Percebe, irmãos? Que coisa linda isso. Então você tem que pensar no amor de Deus, como é o amor de Deus. É um amor infinito, é um amor incondicional. Ele ama porque Ele é amor. E amor não faz outra coisa a não ser amar. E hoje, nós estamos percebendo que em nossos dias, as pessoas frequentam mais os cultos por medo do inferno do que pelo amor do Senhor. Hoje fala-se mais em regras a serem cumpridas do que do amor de Deus. Fala-se em campanhas, 7 sextas-feiras disso, 7 quintas daquilo. Campanha, isso não está na Bíblia. Hoje nós vemos as ameaças sempre apontam para algum tipo de castigo. Irmãos, pensa comigo. Como alguém pode sentir seguro numa amizade fundada no medo? Quero dizer para você que, conscientemente ou não, a ameaça do inferno pode criar uma profunda distorção em nossa visão de um Deus de amor.
Amados, Deus não faz ameaças. Esses pregadores mequetrefes andam colocando cabresto nas pessoas, estão aí subjugando ela dentro de um esquema religioso infernal, mas no amor a Bíblia diz que não existe medo. Por exemplo, em 1 João 4, verso 18, está escrito assim: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Todo pecador, ele é medroso. Pecado é igual a medo. Lembra? Quando Adão pecou, ele fugiu da presença de Deus, escondeu atrás das árvores. Ele fez uma tanga de folhas e foi-se embora da presença do Senhor. Quando Deus, na viração do dia, veio ali para ter comunhão com Deus, eles fugiram. Aí Deus foi atrás do homem. Adão, onde estás? Onde você está? Você que me escuta, onde é que você está? Você está em Cristo? Ou está na doutrina? Ou está na religião? Ou está em um ensino? Se você não está em Cristo, você pode ser um bom crente, você vai para o inferno. E Adão disse, olha, porque estava nu, tive medo e me escondi. Mas o pecado que trouxe medo foi crucificado. Gálatas 2,20 diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Irmãos, um Deus que deu seu Filho para te salvar, você acha que Ele vai te abandonar? Nunca, jamais. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo. Quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, em nossa inclusão no seu corpo, em nossa crucificação juntamente com Ele, Ele vem ser a nossa vida. E em Mateus 28:20 diz assim: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele nunca vai nos abandonar. Em Hebreus capítulo 13, versículo 5, Hebreus 13, 5, a Bíblia diz assim: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Foi isso que ele disse, que nunca iria nos abandonar. Jamais, irmãos. Nosso Deus, Ele cuida de nós, é um Deus que nos ama, um Deus que é bem presente. Ah, como nós precisamos de conhecer o seu amor, a sua presença. Ele ama cada um de nós. Ele é amor, não faz outra coisa. O amor não faz outra coisa a não ser amar. E Ele nunca vai nos abandonar. Esse aqui foi o recado que Davi deu para seu filho Salomão. Lá em 1 Crônicas 28, versículo 9, que diz assim: olha, Davi, que lindo conselho que Davi deu para Salomão. Ele disse assim, 1 Crônicas 28, versículo 9: tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, Ele deixará achar-te por ti. Se o deixares, Ele te rejeitará para sempre. É aquilo que Cristo disse: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Está vendo aqui? E lá em Zacarias 2,8, meus irmãos, aquele que nos tocar, estará tocando na menina dos olhos do Pai. Porque onde há medo, não há certeza de ser amado. E no amor não existe medo. Então, medo, ele é um produto da falta de paz. Quando cremos em nossa morte com Cristo, a palavra fala em Romanos, capítulo 6, versículo 7, porquanto quem morreu, justificado está do pecado. Se você morreu com Cristo, a Bíblia diz assim, Romanos 5, verso 1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E uma pessoa, para ser justificada, ela tem que morrer. Aquele que morreu, justificado está do pecado. Queridos, é impossível você não crer nessa palavra. Você tem que crer que morreu com Cristo. A mesma Bíblia que diz que Cristo morreu, afirma que eu morri com Ele. E a mesma Bíblia que diz que Cristo ressuscitou, também afirma que juntamente com Ele nos ressuscitou.
e nos fez, aliás, assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Fomos justificados. Então, uma vez que fomos justificados, mediante a fé, eu tenho que crer, temos paz com Deus por meio de uma pessoa chamada Jesus Cristo. Então, essa paz nunca vai nos abandonar, porque Jesus, Ele é a nossa paz, né? Lembra lá de Efésios 2,14? A palavra vai dizer que Ele é a nossa paz. Se Ele é a nossa paz, Ele vai nos dar a paz em todas as nossas circunstâncias, conforme o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 16, que diz assim: ora, o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. O Senhor vos dê continuamente a paz em todas as vossas circunstâncias. Amados, vocês se lembram do apóstolo Paulo? Que experiência tremenda ele teve? Quando ele era ainda jovem, quer dizer, não era Paulo, era Saulo, né? Ele já havia conquistado muito mais do que seus pares. Porque Saulo, ele foi educado nas melhores escolas. Saulo era considerado um dos mais influentes líderes religiosos de sua época, lá do seu tempo, em uma das cidades mais conhecidas do mundo, Saulo de Tarso. A moral de Saulo e a sabedoria dele eram impecáveis. Saulo era um homem irrepreensível. Mas lá no íntimo, nem tudo ia tão bem quanto parecia estar na vida de Saulo. Porque, apesar de todo o seu zelo e sabedoria, algo ocorria por dentro. Saulo era um homem raivoso e raramente ele demonstrava isso. Mas ele sabia que a raiva estava lá dentro. Paulo era um cobiçoso, estava ali, essa raiva estava ofuscando a sua alma. E o seu empenho em tornar-se o melhor servo de Deus de sua geração não o levar ao colo do Pai, e sim a tirania cruel do seu próprio ego. Saulo, ele empreendera seus esforços com o desejo de servir a Deus, mas aquela paixão foi rapidamente consumida por sua ambição, por status espiritual, até que um dia, durante uma viagem a Damasco, Saulo de Tarso ficou frente a frente com o Senhor Jesus Cristo. Em Atos 9, 3 e 4 está escrito assim: seguindo ele, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Amados, Saulo sabia que ele estava sendo confrontado com Deus vivo. Mas por que a voz dizia que Saulo o estava perseguindo? Por quê? Certamente Saulo deve ter se perguntado naqueles poucos segundos: será que é Jesus? E se fosse? Irmãos, Saulo, ele tinha matado muitos dos seguidores de Jesus e estava agora para matar mais. Aí Saulo perguntou lá em Atos 9:5: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Imagina a cena, irmãos. Ali, na vida de Saulo, os seus piores medos se tornaram realidade. As pessoas que Saulo matara em nome de Deus eram, na verdade, o povo de Deus. O que lhe aconteceria agora? Que castigo esperava por Saulo em seu desamparo cego? Irmãos, Saulo fechou os olhos, encolhendo-se como se fosse ser atingido por um golpe. Mas aos poucos ele percebeu que nenhuma ameaça se aproximava. Não havia raiva ou vingança. Saulo, depois, ele se tornou o apóstolo Paulo. Ele deparou-se com aquele que combatera. E naquele momento, meus irmãos, tudo o que encontrou foi amor incondicional. Aquele que Saulo tanto perseguia, o amava. Ele viera não para castigar Saulo, e sim para abrir-lhe os olhos espirituais, para que ele visse quem Jesus realmente era. E naquele instante, Paulo, ele descobriu a graça de Deus, mesmo sem ter feito nada para merecê-la, porque
Em vez de ser punido, ele foi convidado a entrar para a família que tanto tentara destruir. Ali, em vez da morte que infligira aos outros, Saulo se viu diante da possibilidade de viver uma vida que não imaginava. Porque para Paulo restou uma verdade irrefutável. Ele não tinha feito nada para ganhar o favor de Deus. E mesmo assim, ele recebera. Ele recebera. Por isso que ele disse lá em 2 Coríntios 5,14. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. Ah, meus irmãos, temos que conhecer este amor e permanecer neste amor. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Que Deus, por sua graça, nos leve a permanecer neste tão grande amor. Amém. Vamos ter uma palavra de oração. Nosso Pai, muito obrigado pelo amor derramado lá naquela cruz em Cristo, onde nos levou a morrer. Obrigado, Pai, porque a morte de Cristo foi real. E a nossa morte com Cristo também foi real. Nós morremos com Ele, ressuscitamos com Ele. E hoje somos os teus filhos amados. Obrigado, Pai, pela vida de Cristo. Obrigado por este amor. E que pela tua graça nós venhamos a permanecer no seu amor. Nós oramos em nome de teu Filho Jesus. Amém. Queridos e amados, quero convidar vocês para estar conosco em nossas reuniões que acontecem todas as quartas-feiras, às 19h30. Às sextas-feiras, venha participar conosco da reunião de oração, às 19h30. Aos domingos, temos estudo da palavra às 9h da manhã e também às 19h30. Nosso endereço é Rua Acre, número 260, esquina com a Avenida Paraná, bem no centro de Sidrolândia. Que Deus te abençoe, que Deus revele esta palavra ao seu coração. Graça e paz. Se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela, ligue para o telefone 0 operadora 67 3272 4801 ou venha nos fazer uma visita na Rua Acre, número 260, no centro de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul. Cultos toda quarta-feira às 19h30. Reunião de oração toda sexta-feira às 19h30. E aos domingos, cultos às 9h e às 19h30. Que o Deus da graça e misericórdia vos abençoe sempre. E até a próxima mensagem. Graça e paz. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e assim mesmo se entregou por mim. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim.
em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e assim mesmo se entregou por mim. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo